Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez estamos aqui com o nosso Conversa Batista e nós estamos nessa manhã recebendo nosso querido François, ele quer que chamem ele de Francisco, como é o seu nome francês, ele é da África do Sul, está conosco aqui e vai compartilhar testemunhos sobre plantação de igrejas. François, welcome. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É uma honra para nós ter você aqui conosco. Nós sabemos que você é o atual presidente da Harvest Ministry, ou seja, o Ministério dos Ceifeiros na África do Sul. Bom, seja bem-vindo e você tem esse tempo para compartilhar conosco testemunhos e histórias incríveis de plantação de igreja. É um grande privilégio estar no Brasil com pessoas que amamos tanto, e eu acho que todos ao redor do mundo amam o Brasil. Sobre plantação de igrejas, eu acho que é aquele objetivo-chave para o qual Deus me chamou especificamente. Eu tenho sido missionário por mais de 25 anos. 20 desses anos eu passei em Moçambique, um lugar onde eu comecei muito jovem, em Moçambique. E uma das coisas que eu vi foi que muitas pessoas ao redor do mundo, em geral, é que quando você está fazendo novos convertidos, descobri que em muitos lugares onde você está fazendo novos convertidos, eles não estão na igreja certa para eles, ou em algumas áreas, nenhuma igreja. E então, eu vi desde jovem, no campo missionário, sempre sabia que devia plantar igrejas, criar uma casa, um lugar onde as pessoas se sentissem que pudessem crescer e se tornar discípulas de Jesus Cristo. E em meu tempo em Moçambique, no qual eu passei 20 anos e pude plantar 25 igrejas, e sempre pensei, como é tão difícil plantar uma igreja e achar um lugar para as pessoas. Foi aí que a Harvesters entrou no meu caminho e me ensinou de maneiras muito boas como plantar igrejas. Eu sei que nós temos diferentes ideias, paradigmas. Eu me lembro que nós, há 1 ou 2 décadas atrás, nós falamos muito sobre diferentes concepções sobre igreja, sobre paradigmas. E é isso que eu quero perguntar agora. Quando nós estamos falando sobre plantação de igrejas, nós temos diferentes opiniões sobre o que é a igreja. Por exemplo, podemos falar sobre tamanhos de igrejas, mais de 40 pessoas, mais de 100 pessoas, mega igrejas. O que de fato é a igreja para você? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que nossos paradigmas e nossa mentalidade quando pensamos em igreja é aquilo que não foi ensinado quando éramos jovens, pelos nossos pais, nossos avós, quando íamos às igrejas, nossos pastores de ABD, o que vemos com nossos olhos é o que nós acreditamos que a igreja deve ser. Vamos nos aprofundar nisso. Vamos em Mateus 18, verso 20, que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Deus estará lá. Isso, essencialmente, é o que é a igreja. Igreja não é um edifício. Igreja nunca foi um programa, um orçamento, documentos, papéis. Todas as coisas e todas as reuniões que você vai, o centro da igreja são 2 ou 3 pessoas reunidas no precioso nome de Jesus. E é onde Ele está. E é isso que nós plantamos. Então, no momento em que isso significa que, por exemplo, eu venho da selva em Moçambique, no meio da floresta, e as pessoas rapidamente me perguntavam, como podemos ser igreja? Não deveríamos ser um edifício? A igreja não é um grande número de pessoas? Ou uma grande banda? Ou luzes? Sabe? O que vemos como uma grande igreja não é necessariamente igreja. Então, quando nos reunimos debaixo de uma árvore, e eu digo, quando estamos reunidos com 2 ou 3, Jesus está lá. Aquilo é a igreja. Quando as pessoas começam a entender que esse é um lugar de cuidado, amor e comunidade juntos, e rapidamente nos tornamos plantadores, a mente das pessoas muda e é isso que plantamos tantas nas igrejas. Qual o método ou o melhor caminho, segundo a sua opinião, para plantar igrejas, para estar envolvido, tocar o coração das pessoas, plantar igrejas? Falar sobre a salvação para pessoas que estão desejando isso. De novo, essa é uma boa pergunta. Eu acho que as pessoas têm medo da igreja. Quando olhamos no século XXI, é no Brasil, é na África do Sul, Estados Unidos, em muitos lugares ao redor do mundo. As pessoas estão com medo da igreja, elas não entendem o que realmente significa. Para nós, quando olhamos para a igreja e plantação de igrejas,
Temos que começar com o evangelismo. E isso acontece com alguém que realmente conheceu Jesus Cristo. Você sabe, quando nós usamos muito métodos, nós chamamos cantores gospel, usamos todo tipo de truques, especialmente na África, para convidar pessoas. Mais uma vez, quando o cantor gospel sai, todos saem. Isso não é realmente plantação de igrejas, isso não é ter um relacionamento com Jesus. Nós acreditamos que devemos começar com o evangelismo. Esse é o cerne, onde você conhece pessoalmente Jesus como Senhor e Salvador. É aí que começamos. Então, uma vez que saímos, por exemplo, não importa onde no mundo, se é no Brasil, Argentina ou em outros lugares onde trabalhamos, estamos em mais de 64 países e é o mesmo para todos. Nós começamos com esse relacionamento pessoal com Jesus. Nós convidamos as pessoas, mesmo que não haja edifício para a igreja onde temos. Nós somos a igreja, nós plantamos a igreja com vocês, 3 ou 4 pessoas. As pessoas dizem, uau, somos realmente igreja com 3 ou 4 pessoas sem um edifício. Eu digo, com certeza. E o próximo passo, depois de plantar a igreja com esse grupo de pessoas, a estratégia é imediatamente fazer um discípulo de Jesus Cristo, nesse novo grupo que nós podemos chamar de nova igreja plantada. E quando temos eles juntos, nós dizemos, vamos olhar para o discipulado, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. E nós sabemos que só um discípulo pode fazer um discípulo. E um dos primeiros passos é imediatamente trazer o discipulado para o contexto e depois disso nos certificamos, claro, que daquele grupo de discípulos nós escolhemos um líder. Uma vez que temos um líder, e é claro que temos muitos princípios bíblicos, éticos e de liderança no processo de fazer igreja, esta é a estratégia, evangelismo, plantar igrejas e imediatamente discipulado. Você falou sobre uma palavra, processo. No processo de compartilhar o Evangelho, nós temos vários passos. Por exemplo, o contato, eu posso ver, eu posso sentir as pessoas. Alguém já disse que nós precisamos olhar com os olhos de Deus para sentir o que sente o coração de Deus. Nesse processo todo, você como parte de uma missão da Harvest Ministry, o que você pensa atualmente com uma igreja global, a igreja ao redor da Terra, no seu ponto de vista, como se fossem elos num processo? Qual é o elo mais fraco que nós temos nessa corrente? Isso é tão verdade, sabe? Eu penso que especialmente nas megas igrejas, algumas das vezes, é aquele relacionamento pessoal que temos. Quando olhamos a igreja de Atos, a primeira igreja e como começaram, era um grupo cuidadoso de crentes. Essa é a primeira coisa. E usamos a palavra koinonia, estamos juntos em comunhão. Eu acho que quando falamos de plantação de igrejas e do jeito que as pessoas entendem como grandes igrejas, e nós temos essas igrejas interessantes atualmente, eu acho que uma coisa que realmente está faltando é que temos que entender que igreja é um chamado somente para os crentes, não é para todos, não é para pecadores, não é para aqueles. Nós queremos eles, queremos convidá-los para esse relacionamento. E eu acho que está faltando é esse relacionamento. É muito bom estar aqui e ouvir o seu testemunho. Eu queria fazer uma pergunta, mas logo após o nosso intervalo. Nós vamos ao nosso intervalo. Conversa Batista volta já ouvindo o testemunho do missionário da Harvest Ministry na África do Sul, seu testemunho e várias experiências na plantação de igreja, pastor François. Daqui a pouco, Conversa Batista volta, a gente volta já. Olá, meu querido promotor de missões, você, batista do Planalto Central, todos nós estamos envolvidos nessa campanha de missões estaduais. Olha, até o dia 31 de agosto, nós estaremos na nossa campanha de missões estaduais. Como é que está a campanha na sua igreja? Como é que está a mobilização na sua igreja? Nós convidamos você a participar com os membros da sua igreja, com os irmãos em Cristo, saber o que está acontecendo no nosso campo. Nós temos uma bela história de missões no Campo Batista do Planalto Central. Precisamos compartilhar, precisamos cooperar, precisamos nos juntar, ofertar para missões estaduais. A nossa convenção, a convenção que somos todos nós, tem feito a sua parte de alinhar, de procurar uma sinergia, de viver missões, de ajudar igrejas.
Esse é o nosso trabalho, ser a parceira número 1 de todas as igrejas batistas do nosso Planalto Central. Viva a campanha de missões estaduais. Até o dia 31 de agosto desse ano, onde estaremos na abertura do nosso Multiplique Regional, ali na Igreja Batista do Lago Sul. Estaremos fazendo o culto de encerramento da campanha de missões estaduais. Não deixe de fazer, não deixe de viver esse tempo oportuno, de falar da história do nosso campo e do que nós temos feito, de construir e de escrever essa história missionária aqui no Planalto Central. Levante a sua oferta, mobilize a sua igreja. Precisamos de ir, irmãos. É a CBPC, fazendo missões com você. Pois é, nós estamos de volta com o nosso Conversa Batista, com muito especial, com o nosso querido missionário François, da África do Sul. Ele é o vice-presidente da Harvest Ministry, ou seja, o Ministério dos Ceifeiros, vamos entender assim, e está conosco aqui falando sobre plantação de igreja. Ele é um missionário, já esteve em vários países de África e tem muitas histórias, muitos testemunhos para contar. Nós estamos ouvindo alguns deles, agora nós vamos voltar para o seu testemunho. François, one more time. François, uma vez mais, seja bem-vindo. É muito bom ouvir de você os seus testemunhos. Você é o vice-presidente de uma missão muito especial, interdenominacional. Eu queria que você me falasse um pouco sobre todo esse network, esse contexto. Você sabe que, como missionário vivendo na selva, eu sentia que todos tinham se esquecido de mim. Eu estava lutando em plantar igrejas, eu estava lutando em entender o que significa igreja. E então, enquanto eu estava lutando na minha mente em como eu conseguiria novos crentes para a igreja, logo alguém me perguntou se podia me visitar no campo missionário, que era bem no meio da floresta. Então eles chegaram de avião, nós tínhamos uma pista de aviação no meio da fauna. Eles chegaram e falaram comigo e compartilharam esse processo de plantação de igrejas e o que realmente significa igreja. E se realmente acreditamos que é um grupo de 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus, eu decidi testar isso. Então eu entrei na floresta, escolhi 73 pastores maravilhosos dentro da floresta e falei, eu tenho um novo plano, vamos tentar isso. E foi assim que eu fui conectado e apresentado ao Harvesters. E esse modelo de plantação de igrejas através do evangelismo, plantação de igrejas e discipulado. E eu peguei esses 73 homens e em 6 meses nós plantamos 200 igrejas. E em 9 meses plantamos 400. E em quase 1 ano e meio plantamos quase 2.000 igrejas. E eu pensei, meu Deus, onde eu acho pastores para essas igrejas? E era tudo parte do programa, treinar pessoas exatamente onde já estão. Não tinha que mandá-los para um seminário ou universidade teológica. Nós podíamos fazer ali, com os sistemas que nós seguimos. E fui introduzido ao modelo Harvesters e depois de 20 anos em Moçambique eu pensei, uau, o programa está fazendo crescer, então eu tenho que avançar. Então eu orei e todos acreditam que Deus responde às orações e eu orei e Deus abriu mais e mais portas na África e o Harvesters falou, junte-se a nós. Mas eu penso que até no ministério os pastores pensam, bem, eu sou chamado só para fazer isso e não devo fazer nada além. Creio que Deus nos chamou para muito mais, mas creio que a primeira conversão para receber Jesus não há nada igual a ela. Mas penso que é uma segunda conversão e que acontece em nosso espírito, em nossas comemorações, e Deus diz, sua conversão foi maravilhosa, mas eu tenho algo mais guardado para você. Agora que você me conhece, é salvo, eu tenho algo especial para você. Foi assim que eu me envolvi na Harvesters e no ministério. Meu objetivo foi basicamente, claro, eu levantei a cabeça e liderei uma plantação mundial de igrejas. O dom que Deus me deu foi de como ter certeza de como implementar isso em um país e como funcionar em um país. É isso que eu faço e é por isso que eu estou no Brasil e eu amo tanto. Louvado seja Deus. Eu posso ver a sua alegria quando você fala do que você acredita. Isso é o ponto mais importante, quando a gente de fato ama aquilo que a gente fala, aquilo que está dentro de nós, é como se fosse uma chama dentro de nós. Eu ainda queria falar alguma coisa sobre o seu próprio chamado.
Por exemplo, hoje você, como vice-presidente, para plantar igrejas e fazer isso. Mas fale-me sobre a sua conversão, quando Jesus pegou você. Uau, eu queria que tivesse 5 horas para falar disso. Eu acho que a palavra chamado simplesmente pode ser traduzida como Deus apontando o dedo para você. E uma vez que você nota, você diz, Deus, sim, eu não sei como fazer, eu não sei o que. Então, na minha vida anterior, eu era um professor. E enquanto ensinava, sempre achei que deveria haver mais. Eu nunca senti que tinha um chamado para ser pastor. Pastores são sempre conhecidos por, sabe, ser muito inteligentes, bons pastores de ovelhas, grandes líderes. E eu disse ao Senhor, eu sou um homem comum, você pode usar alguém como eu. E Deus apontou o dedo para mim e disse, Francisco, é você que me questiona, você será este. E eu respondi, Deus, está bem, me invite imediatamente. E eu conheci Jesus de uma maneira maravilhosa. Eu tinha oh meu Deus, uma paciência no meu espírito. Eu não era um homem bom de estar por perto, estava sempre impaciente, tinha muitas lutas. E no dia que Deus me chamou, minha irmã me convidou para uma igreja. Veja, a importância da igreja não deve ser subestimada. Ela me convidou para a igreja e disse, eu quero que você venha e ouça meu pastor pregar. E bem, naquela noite, ele pegou e achou que estava falando só comigo. E ele estava falando com a congregação, mas só para mim. Exatamente. Falou direto ao meu coração e disse que eu era um pecador. Quer saber? Não esperei até o sermão terminar. Eu corri do fundo da igreja para a frente, diretamente para os seus pés, onde estava pregando. E eu falei, você tem que me ajudar. Ele me levou a Cristo e eu conhecia Jesus. E não há nada como isso. A primeira vez que você conhece Jesus, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. E foi ali que eu conheci Jesus e que o chamado imediatamente começou. Não foi sequer um processo e Deus disse, agora você dará tudo de volta para mim. Mas esse processo levou 10 anos antes que terminasse no campo missionário. E eu quero encorajar todo mundo que está nos vendo e nos assistindo que algumas vezes, no dia que você conhece Jesus e é chamado, algumas vezes há um processo a ser seguido. Para mim, eu entrei na educação, no treinamento de finanças e diversas coisas. Eu me preparei e no dia que Deus me chamou e falou, é Moçambique. E eles acabavam de passar por 30 anos de guerra e eles precisavam de alguém. Naquele momento específico eu disse, Deus, eu vou. Eu vendi tudo, eu não tinha nada, dinheiro nada, só um pequeno carro que compramos, carregados com plantas e vasos. E eu fui para uma barraca no meio da floresta e Deus estava lá e nunca voltei atrás. E é isso que eu farei até o dia que provavelmente terei 100 anos, não serei capaz de fazer outra coisa. O chamado é uma coisa maravilhosa e eu acho que a coisa mais poderosa que podemos dizer a Deus e você que está assistindo, é a palavra sim. Ele tem o plano, ele tem o poder. Nós só temos que dizer sim. E quando isso tudo aconteceu, e quando a Harvest chegou, eu pensei, que grande oportunidade de plantar igrejas. E então Deus nos tirou de Moçambique e disse, é tempo para algo maior. Depois de 20 anos na selva, claro que foi difícil, mas persistimos, suportamos então Deus disse, é tempo para algo maior. Eu quero lhe mostrar minhas crianças ao redor do mundo, até aqui no Brasil, e tudo mudou. François, sabe uma coisa? Você está falando algo muito importante. E nós estamos falando algo que Deus fez dentro de nós. E quando nós queremos expressar aquilo que Deus colocou dentro de nós é algo mais do que palavras digam. Nós conseguimos perceber algo por trás do que você está falando. É que Deus está na sua vida, Deus está nas nossas vidas, quando nós falamos algo que Deus colocou em nós. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. E agora, nós temos agora nos assistindo muitos líderes, missionários, pastores, vocacionados nas mídias sociais. Nós queremos pedir a você que você olhe para esses líderes
e fale algo poderoso para eles, para convidá-los, para que eles sejam todo o homem poderoso que Deus quer que eles sejam. Fale algo para o coração deles, por favor. Amém. Eu quero dizer que Deus verdadeiramente te ama. Deus tem um plano muito especial para você que é chamado para ser pastor. Talvez você esteja na igreja pensando, será que há um lugar para mim? Para onde eu vou? E eu preciso dizer para cada pastor que Deus ama a igreja local. E é por isso que plantamos igrejas. Deus ama igrejas tremendamente. De fato, a igreja é o único plano de Deus. Não há plano B ou C. Acreditamos que quando a igreja melhora, todos vencem. Quando o pastor melhora o que ele está fazendo, todos melhoram e vencem. Então, meu desafio é, não desista da igreja. Sei que há muitas notícias ruins, informações sobre a igreja nos jornais, mas Deus ama a igreja, Deus ama você. Acredito que há muito mais para vir e plante igrejas o máximo que conseguir e Deus vai ter um encontro com você ali. É maravilhoso ter esse tempo com você, compartilhando o Evangelho e as coisas que Deus já fez na sua vida. Nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Ok. Muito obrigado, você é fantástico. É tão fácil conversar com você. Very good. E você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo cbpc.org.br, nossa CBPC TV nas redes sociais, nosso Facebook, através do CBPC Oficial, nosso Instagram, no CBPC Oficial. Assine nosso canal no YouTube, no cbpc.org.br/TV. Se preferir, nosso youtube.com/CBPC TV Oficial. Nosso Conversa Batista volta semana que vem com mais um testemunho. Deus abençoe você. É a CBPC fazendo missões com você.